Oi pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho, e nós vamos fazer matemática no livro Bem Me Quer, páginas 210 e 212. Isso mesmo, nós vamos pular a página 211, porque é uma atividade para fazer no computador que nem todo mundo tem acesso, tá? Então vamos lá, página 210, atividade 2. Paulo transformou a figura verde em outra, de modo que o comprimento de cada lado da nova figura é 1/3 do comprimento do lado correspondente da figura verde. O que isso quer dizer? Que o Paulo desenhou uma figura que eu não sei se é a vermelha, a azul ou a laranja, que quando eu medi os lados dessa figura verde, dessa figura nova que ele fez, ela é 1/3 menor que o original, que é a verde. 1/3 quer dizer que foi dividido por 3. O tamanho de cada lado da figura verde foi dividido por 3 para achar essa figura, entendeu? Essa nova figura. Observe as figuras abaixo, indique a cor da figura que Paulo obteve e justifique. Essa é a figura que o Paulo fez. Eu contei aqui que a lateral tem 3 quadrinhos de altura. O chão, a base, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu pus um 6 aqui. E se você contar aqui, ó, a altura do telhado também é de 1, 2, 3 quadrinhos. Então, eu vou pensar qual dessas 3 figuras aqui é essa figura dividido por 3. Porque está falando que a figura nova que ele fez é 1/3 do comprimento dessa figura original. 1/3 é pegar essas medidas e dividir por 3. Então, o que eu fiz? 3 dividido por 3 é 1. Eu anotei um 1 aqui para não esquecer. E 6 dividido por 3 é 2. Por isso que eu pus esse 1 e esse 2 aqui. O que isso quer dizer? Que a nova casinha que ele desenhou, aqui, na altura onde era 3, dividiu por 3, virou 1. Então, eu preciso de uma casinha que tem 1 risquinho de altura. E a base, que era de 6, agora tem que ser de 2 risquinhos. Se você olhar a figura vermelha, ela tem 1 quadrinho de altura e 2 de base. Então, é essa que eu estou procurando, porque se eu dividir 3 por 3, dá 1. Se eu dividir 6 por 3, dá 2. Então, indique a cor da figura que Paulo obteve. Então, a figura que ele obteve foi a vermelha. Eu vou responder aqui mesmo. Vermelha. Por quê? Está pedindo para justificar. Porque ao dividir três por 3 e 6 por 3, obtive as medidas 1 e 2, que são as medidas certinhas da casinha vermelha, tá? Agora aqui, defenda a sua ideia. Observe a malha quadriculada abaixo e responda. Qual a cor da figura que é uma ampliação do retângulo laranja? Justifique sua resposta. Ampliar é deixar maior, mas não é deixar maior de qualquer jeito. Tem que ter proporção. Se eu aumentar a largura, tem que aumentar a altura também, no mesmo tanto. Eu vou usar a ideia de multiplicação aqui. Então, esse é o original. Eu vi que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 de comprimento e 1, 2, 3 de altura. Eu até anotei aqui. Para eu saber qual desses dois é a ampliação, eu sei que os dois estão maiores, mas isso não quer dizer que os dois são ampliação do laranja. Eu preciso verificar se tem proporção, se os lados aumentaram na mesma proporção. Por exemplo, aqui era 5. Se
eu fiz uma ampliação 2 vezes maior, 5 vezes 2 é 10. Então, eu preciso que tenha 10 de comprimento. Se eu fiz a largura vezes 2, a altura também tem que ser vezes 2. Eu não posso fazer aqui vezes 2 e aqui vezes 3, entendeu? Então, se eu fazer de comprimento vezes 2, 5 vezes 2 é 10. A altura também vai ter que ser vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou procurar um retângulo que tenha 10 quadrinhos de comprimento e 6 quadrinhos de altura. Seria uma ampliação perfeita do laranja. Mas só pode ser 10 e 6? Não. Por exemplo, se eu tiver ampliado ele 3 vezes, vai ser 5 vezes 3. 5 vezes 3 daria 15 de comprimento e 3 vezes 3 daria 9 na altura. Então, depende de quantas vezes eu quis ampliar. Se eu quis ampliar 2 vezes, 3 vezes. Então, tá. Vamos ver aqui, ó, o marrom. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de comprimento e 1, 2, 3, 4 de altura. O verde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de comprimento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura. Ó, vamos analisar o marrom. Se ele tem 6 de comprimento e o laranja tem 5, não tem como, ó, porque se a menor possibilidade seria vezes 2, 5 vezes 2 já dá 10, já passa de 6. E se eu colocasse vezes 2 no comprimento, eu tenho que colocar vezes 2 na largura também. 3 vezes 2 é 6. Ele teria que ter no mínimo 10 por 6. Que é exatamente o tamanho do laranja, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. Então, o laranja, ele é uma ampliação... Desculpa, gente. O verde é uma ampliação do laranja. Ampliou quantas vezes? 2 vezes. Eu fiz o comprimento, multipliquei por 2, era 5, fiz vezes 2, deu 10. A altura era 3, multipliquei por 2, ficou 6, ó, perfeito. Esse daqui não dá o resultado que eu preciso, entende? Então, nós vamos justificar, vamos escrever aqui a nossa resposta. Qual é a cor da figura que é uma ampliação do retângulo laranja? Justifique sua resposta. A verde foi ampliada 2 vezes. Era 5, fez vezes 2, ficou 10. Era 3 vezes 2, ficou 6. O que é importante você lembrar? Que você tem que ampliar na mesma proporção. Se você ampliou 2 vezes de comprimento, a largura também tem que ser 2 vezes, entende? Eu não posso fazer vezes 2 aqui, vezes 3 aqui, ou vezes 4 aqui, vezes 5 aqui. Eu tenho que ampliar na mesma quantidade de todos os lados, tá? Esse desafio aqui, ó, nós não vamos fazer. Pode escrever aí, cancelado. E vamos para a página 212. Vamos lá. O retângulo B, que é o laranja, é uma ampliação do retângulo A, que é verde. Considere o lado do quadrinho da malha quadriculada, considere cada risquinho como unidade de medida de comprimento. E a região limitada pelo quadrinho da malha quadriculada, cada quadradinho, como unidade de área. Responda. Traduzindo, cada risquinho eu vou usar para contar o comprimento do retângulo e cada quadradinho eu conto para verificar a área. Área é o tamanho de dentro. Comprimento é o mesmo que perímetro, é o contorno, o tamanho de fora, tá?
Então, vamos lá. A. Quanto mede o menor lado do retângulo A e o maior lado do A? O menor lado mede 2. E o maior lado mede 1, 2, 3. Então, primeiro o menor. O menor mede 2. Ô, louco, não tem espaço para escrever. Vou continuar aqui em cima, gente. E o maior mede 1, 2, 3. 3. B. E do retângulo B? O menor tem 1, ó. 1, 2, 3, 4. Então, menor 4 e maior 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C. Por quanto a medida de cada lado do retângulo A foi multiplicada para que fossem obtidas as medidas dos lados do retângulo B? Se o B é uma ampliação do A, eu tive que multiplicar o tamanho do A para descobrir o tamanho do B, né? Então, vamos pensar. Se o A tem 3 de comprimento e 2 de altura, e o B tem 6 de comprimento e 4 de altura, eu multipliquei por quanto? Eu fiz 3 vezes 2 para dar 6 e 2 vezes 2 para dar 4? Ou eu fiz 3 vezes 3 para dar 6 e 2 vezes 3 para dar 4? Você tem que pensar na multiplicação. Olha a importância de saber tabuada de cor. E essa está muito fácil, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Tanto aqui quanto aqui multiplicou por 2. Lembra que eu falei agora há pouco que quando você vai ampliar, você tem que multiplicar pela mesma quantidade em todos os lados? Então, se aqui é vezes 2, aqui também tem que ser. Então, deu certo, foi vezes 2. Multiplicou por 2. D. Qual é o perímetro do retângulo A e do retângulo B? Perímetro é o contorno. É só contar o risquinho, ó. Vamos lá. O perímetro do A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do A é 10. Do B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E do B, 20. E. Por quanto foi multiplicado o perímetro da figura A para que fosse obtida a figura B? Se o perímetro de A é 10 e do B é 20, 10 vezes quanto dá 20? 10 vezes 2. Então, 2. Qual é a área da figura A e da figura B? A área é a parte de dentro, é contar os quadradinhos de dentro, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área do retângulo A é 6. E do B é 4, 8, 12, 16, 20, 24. G. Por quanto foi multiplicada a área da figura A para que fosse obtida a figura B? A área de A é 6 e do B é 24. 6 vezes quanto dá 24? 6 vezes 4. 5. Na malha quadriculada ao lado, malha quadriculada é esse papel todo feito de quadradinhos, tá?
O comprimento do lado do quadradinho da malha mede 1 centímetro, quer dizer que cada quadradinho mede 1 centímetro. E a área da região limitada por cada quadradinho, dentro de cada quadradinho, é 1 centímetro quadrado. Essa figura foi ampliada, multiplicando-se o comprimento de cada lado por 6. Então, esse é o original. Aí fizeram um maior, fizeram uma ampliação 6 vezes maior do que essa. Então, pensa comigo, ó. Esse daqui tem 2 de largura e 2 de altura. Aí fizeram um que é 6 vezes maior do que esse. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Então, esse novo tem 12 de largura e 12 de altura também, porque 2 vezes 6, 12. Esse é o novo que fizeram, que é 6 vezes maior do que esse. É só pegar esses números e fazer vezes 6 que eu sei o tamanho dele. Em relação à figura ao lado, essa daqui, e sua ampliação, responda. Qual é o perímetro de cada uma? Perímetro é o contorno. Vamos lá, começar com o pequeno. 2, 4, 6, 8, ó. Não tem 2 de cada lado? Então, 2, 4, 6, 8. Eu vou pôr assim, do pequeno, 8. E do grande, o grande vai ter 12 de cada lado. 12 mais 12, 24. Aí aqui também tem 12 mais 12. Então, vai ser 24 mais 24, 48. Esses cálculos mais simples, a gente tem que se acostumando a fazer na cabeça, né? Agora, qual é a área de cada uma? A área é a parte interna. Eu também posso calcular a área fazendo uma conta de vezes, ó. Porque veja bem, a parte interna aqui, 1, 2, 3, 4. Não é a mesma coisa que fazer 2 vezes 2? Então aqui, eu nem fiz o quadradinho, não vou ficar contando o quadradinho. Eu vou fazer 12 vezes 12. E aí eu vou saber qual é a área desse quadrado maior. Então, a do pequeno, 2 vezes 2, 4. Do pequeno. 2 vezes 2, 4. Agora, do grande. 12 vezes 12. Deixa eu achar um lugar para fazer essa conta. Vou fazer aqui embaixo, ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4 mais nada, 4. 2 mais 2, 4. Nada mais 1, 1. Então, a área do quadrado grande é 144 centímetros. 6. Perdão. Uma figura foi reduzida, foi diminuída, dividindo-se as medidas de seus lados por 4. Se o perímetro da figura original era 60, qual é o perímetro da nova figura? Então, para reduzir, a gente divide. Para ampliar, a gente multiplica. Então, o original tinha 60 centímetros. Esse novo foi reduzido dividindo por 4. Então, é só dividir 60 por 4. 6 balas dá para 4 crianças? Dá. 1 vezes o 4, 4. 6 tira 4, sobra 2. Abaixo 0. 20 na tabuada do 4, 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 tira 20, 0. 15. Então, o perímetro da nova figura é 15 centímetros. Bia ampliou um cartão quadrado parecido com o da figura ao lado, multiplicando a medida de cada lado por 4. Ela ampliou, por isso que ela multiplicou. Na ampliação, o lado do cartão passou a medir 24 centímetros. Qual era a medida do lado do cartão original? Se quando ela ampliou, deixou grande, ele ficou com 24, e eu quero saber como ele era antes de ampliar, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou reduzir.
Se para ampliar ela multiplicou por 4 e agora eu preciso reduzir para saber o original, eu divido 24 por 4. 24 dividido por 4. 2 balas não dá para 4 crianças, mas 24 dá. 24 na tabuada do 4 é 4 vezes 6, que dá 24. 6. A medida do lado do cartão original era 6 centímetros, ok? Terminamos essa unidade também. Amanhã é o último dia para terminar esse cronograma. As crianças que vão vir na escola segunda-feira já vão entregar para mim esse cronograma segunda-feira e pegar um cronograma novo, ok? É isso, gente. Coloquem tudo em dia, no fim de semana, se precisar, para trazer tudo pronto segunda-feira. Combinado? Também traga um livro de arte que a professora está pedindo. Ela pediu para lembrar que as atividades que ela mandou folhinha era para fazer na folhinha, devolver a folhinha dela, tá? Quem não entregou as atividades da etapa 5 ainda, trazer também. Beijo, fiquem com Deus.